Vamos lá, então? Senão não dá tempo. Então, na aula passada de segunda-feira, ficou esse exercício para vocês terminarem, né? Tem duas funções desenhadas no mesmo gráfico e é perguntado, né, no item A, qual função tem maior valor de período e a letra B, qual função tem maior valor de amplitude, tá? Então, assim, o melhor a se fazer para poder responder um exercício desse tipo seria, então, identificar qual é o período, a imagem e a amplitude de cada uma das funções, para que a gente possa responder, tá? Então, vamos lá. Então, o que daria para fazer aqui, né? Vamos olhar para a função 1. Nossa, gente, está todo mundo entrando, peraí. Deixa eu aceitar as pessoas. Ó, para quem está entrando agora, a gente pegou a atividade da aula anterior, a última que eu deixei para vocês fazerem, eu vou corrigir, tá? Antes da gente dar continuidade. Não se esqueçam, anotam no caderno, façam as anotações, tá? A aula de hoje, ela é importantíssima. Todas são importantes, mas a de hoje tem bastante informação interessante para a gente dar continuidade na matéria, tá? Então, façam as anotações para depois vocês anexarem lá no Classroom, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, esse exercício. O que seria legal de fazer para a gente poder responder essas duas perguntas, né? Bom, vamos pegar a função 1 e analisar ela. E depois a gente analisa a função 2 para poder responder, tá? Então, a função 1, qual seria o período da função 1? Nossa, gente, eu vou ter que anexar aqui uma outra coisa, porque eu não vou conseguir escrever com o mouse do notebook. Bom, a função 1, então ela começa, né, olhando no eixo Y, lembra que eu falei para vocês? Olha no eixo Y e vê o que acontece com a função. A função 1, ela começa descendo a montanha. Então, ela desce a montanha, né? Aí, depois, chega aqui no 2. Ela desce o buracão, aí sobe o buracão e sobe a montanha de novo. Aí, na aula passada, até falei para vocês, né? Quando ela chega no topo da montanha de novo, ela está chegando no número 8. E ela vai começar tudo de novo a contar, né? Desce a montanha, desce o buracão, enfim. Então, ela começa descendo a montanha. Então, a gente tem que ver quando é que ela vai descer a montanha, tudo de novo, tá? Então, o período da função 1 seria 8, tá? Vamos para a função 2. Qual é o período da função 2? A função 2, o período dela, vamos analisar, é a função azul, né? Então, onde ela começa, né? Bom, olha no eixo Y, ó, a função azul, ela tá aqui, né? Ela começa descendo o buraco, não tem problema. Então, a gente vai descer o buracão. Desce o buracão, aí chega aqui, né? Sobe o buracão. Na hora que chega no 3, sobe a montanha, aí desce a montanha. Na hora que chega aqui no 6, ela começa tudo de novo, a descer o buracão, né? Para depois subir o buracão. Então, a função 2, que é a função azul, no eixo Y, né? Na hora que a gente vai começar a analisar ela, ela começa descendo o buracão. Então, ela desce o buracão, sobe o buracão, sobe a montanha e desce a montanha, tá? Vocês riem, né? Mas é o jeito que eu acho legal de vocês guardarem, tá? Essa análise que eu faço, eu tenho certeza que se eu falar desse jeito, vocês vão guardar bastante. Então, qual seria o período da função 2? Ou seja, de quanto em quanto vai se repetir o gráfico dessa função, né? O desenho dessa função. Bom, o período da função 2 é 6, tá? Então, dá para responder
o item A. Qual das duas funções tem o maior valor de período? A função 1 ou a função 2? Qual das duas? A função 2? Qual tem maior período? A função 1 deu 8. A Não, função função 2 deu 6. A função 1. A função 1, né? Então, a função 1, ela tem Eu marquei maior... errado. Eu marquei a função 2 como se fosse a função 1. Você inverteu. Aí não vai dar certo mesmo. Então, a função 1, ela tem maior período. Beleza? Agora, vamos analisar a imagem para poder escrever a amplitude, tá? A imagem da função 1, que é a função rosinha, né? Vamos ver, ó, qual que é o mínimo que ela atinge, né? Então, a função 1, ó, ela tá aqui, né? Ela atinge isso daqui, ó. E o máximo que ela atinge é isso daqui, tá? Então, a função 1, ela vai desse valor que a gente não tá vendo que não tá marcado no gráfico, até esse outro valor que a gente está vendo que também não está marcado no gráfico. Qual o intervalo que é esse da função 1, né? Como que a gente vai observar ali para poder anotar a imagem da função 1? Cuidado, né? Analisa. Olha, o número aqui, ele está entre 1 e 2, né? Então, que número que é esse? O outro número aqui de baixo, ele está entre -1 e -2. Então, que número que é esse? Qual que é o intervalo da função 1? Quem que vai responder para mim? O intervalo da função 1 é o 2? Ó, qual é o menor valor que a gente está usando da função e qual o maior valor? Ó, o menor é esse daqui, né? Se fosse 2, -2 e 2, vocês não concordam comigo que ela teria que vir até aqui embaixo, até onde está marcado -2? Sim. De novo eu estava fazendo confusão. Ai, Vinícius, a função 1 é a função rosa e a função 2 é azul. Que número que é esse aqui, ó, que está bem no meio ali, entre o -1 e o -2? Seria meio? Meio, então menos 1,5, né? Porque está entre 1 e 2, então seria 1,5. E aqui em cima, né, seria 1,5 positivo. Então, aqui o intervalo vai ficar menos 1,5. Nossa, gente, eu vou escrever no bloco de notas, sem condições isso daqui, peraí. Então, o intervalo, né, a imagem, ela é do menos 1,5 até o 1,5. Tá? Ó, agora ficou mais bonitinho, né? Dá para enxergar melhor. Tá bom? A imagem é do menos 1,5 até 1,5. Quando o número, o valor que a gente for colocar ali, for um número com vírgula, na hora que for separar, né? Em vez de colocar vírgula ali no meio, a gente coloca ponto e vírgula, tá? Só para não ficar muita vírgula ali aparecendo. Beleza? Gente, a função 1 ali, entenderam então o porquê que deu o intervalo do menos 1,5 até 1,5? Que é porque está bem entre o -1 e o -2? Vocês conseguiram entender isso? Tá? Você tem que... Faz essa linha imaginária, que nem eu fiz essa linha amarela, para vocês verem até onde a função vai mesmo, tá? Não pode pegar um número próximo, tem que ser bem ali onde ela tá bom? Então, a imagem deu isso. Se a imagem é do menos 1,5 até 1,5, qual que vai ser a amplitude dessa função? Otávio, quer falar? Não? Será 1,5 a amplitude? Isso, muito bem. Então, a amplitude, ela vai ser 1,5, tá?
Então, a amplitude, 1,5. Agora, vamos para a função 2, que é a função azul. Qual é a imagem da função 2? Gente, vocês viram que eu risco mesmo, né? Vou riscando aí para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Agora eu vou riscar aqui a função 2. Olha aqui, a função azul, o mínimo dela aqui embaixo, ó, é esse valor, né? Menos 2. E o máximo que ela atinge, ó, o máximo que ela atinge é 2. Qual que é a imagem, então, da função 2? Pode falar. Qual que é a imagem? Menos 2 e 2. Isso. Então, ó, a função azul, né, que é a função 2, a imagem, ela vai do menos 2 até o 2. Se a imagem é do menos 2 até o 2, a amplitude vai ser 2, né? Então, ó, a função azul, que é a função 2, a imagem vai do menos 2 até 2 e a amplitude é 2. Assim, a gente consegue responder a pergunta B, né? Qual a função que tem maior valor de amplitude? A função 1 ou a função 2? Função 2? Função 2, tá? Então, esse exercício aqui, ele é legal porque a gente está comparando duas funções, né? Então, assim, nada impede... eu consigo visualizar ali para responder. Eu posso responder direto? Excelente, pode sim, tá? Nada impede de você fazer isso. Mas a gente fez uma análise separada aqui para poder responder. Beleza? Gente, antes de eu continuar, tá? Uma informação importantíssima, tá? A gente escreveu as imagens das funções, não escrevemos? Então, vamos voltar um pouquinho. Ó, eu vou sair dessa página, tá? Se alguém quiser tirar print, já tira, que eu vou sair dessa página. Deixa eu até apagar isso daqui, ó, da imagem, que ficou muito doido. Vou apagar isso daqui, tá? Porque eu escrevi ali no post-it amarelo. Tá? Então, aqui, eu vou voltar um pouquinho nas funções que a gente fez do exercício 2, tá bom? Esse daqui. A gente escreveu a imagem como sendo menos 1 até 1, beleza? No item B, vou anotar aqui, ó. Então, exercício 2, a letra a gente colocou a imagem como sendo do menos 2 até 2. No item B, a gente colocou a imagem do menos 4 até 4. Menos 4 até 4. E no item C, a gente colocou a imagem do menos 3 ao 3. Imagem do menos 3 até 3. Por que que eu estou voltando na imagem? Agora eu vou parar um pouquinho de compartilhar para eu aparecer aqui. A minha câmera, eu tentei mexer aí e tal, para ver se melhorava, gente, eu não consegui mudar o esquema dela, tá? Tá meio embaçado, mas tá dando para ver os números de boa? Tá, né? Então tá bom. Ó, a gente vai aprender, ou talvez relembrar, um outro jeito de escrever a imagem, tá? Por quê? Em provas que vem do governo, tal, é cobrado bastante esse outro jeito. Então, vocês vão saber de dois. Esse daqui, né, que a gente fala que é na forma de conjunto, de intervalo, tá? Aí. Esse daqui, que é na forma de intervalo, e a gente vai ver como escreve a imagem na forma de conjunto.
tá? Os dois jeitos. Porque vocês têm que saber os dois. Mas na hora que for escrever na apostila, escrever num exercício, escrever na minha prova, vai poder escolher, tá? Na forma de conjunto, então, toda vez que a gente vai representar um conjunto na matemática, a gente usa chaves, tá? Aí, assim, a gente não está falando da imagem. A imagem não são os valores de Y. Então, a gente começa dessa forma. Y pertence, né? Esse simbolinho aqui do E, que é pertence, aos reais. Por que ao conjunto dos reais? Porque lá no gráfico, né, ele pega todos os números entre -2 e 2. E esses números têm números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá? Então, pertence aos reais, tá o quê? Nessa barrinha, o que a gente vai colocar aqui? Essa representação. O Y, ele tá entre -2 e 2. Então, a gente coloca assim, -2 menor igual a Y menor igual a 2. E fecha o conjunto, tá? Esse tipo de representação, vocês viram um pouquinho no 9º ano e na primeira série. Se não lembra, não tem problema, tá? A gente está relembrando aqui, às vezes alguns vão até aprender agora, tá? Mas isso, ó, esses dois querem dizer a mesma coisa, tá bom? Não precisa assustar com isso. Se você gostou mais desse jeito aqui, que é simples, eu também prefiro mais desse jeito, é bem mais fácil, né? Pode fazer desse jeito. Mas vocês têm que saber e têm que conhecer esse segundo, porque é cobrado em provas, beleza? Por que eu coloquei aqui menor ou igual, né? É o sinal de menor com risquinho. Porque o -2 e o 2, eles fazem parte ali do conjunto, tá? Eles fazem parte ali dos valores que a gente está usando no gráfico. Então, precisa colocar o risquinho também. Então, a partir disso, escreva o B e o C na forma de conjunto também, tá? Eu quero que vocês escrevam aí. Escrevam o B e o C. Então, aqui eu Natália, fiz... o que está escrito ali de cima? No aqui, intervalo. Ah, sim. Que a primeira representação é na forma de intervalo e o que eu ensinei agora é na forma de conjunto. Tá bem embaçado, né? Isso aqui para mim já tá, imagine para vocês. Mas perguntem. Então, escrevam agora os outros dois, tá? Como ficaria o B e como ficaria o C nessa forma de conjunto. Então, 1 minutinho para vocês escreverem, que é rápido, né? Já? Vamos ver então como que fica?
Bom, então lembrando que a gente vai escrever na forma de conjunto, então a gente coloca, né, as chaves y pertence aos reais, né, tal que... Então, quem que é o intervalo? É do -4 até o 4. Então, vai ficar -4 menor ou igual que y menor ou igual que 4, tá? Então, tá vendo? Eu só mudo os números aqui, né? Que são extremidades, beleza? Olha o próximo. Então, como que vai ficar? Né? Abre aqui o conjunto. Então, y pertence aos reais, tal que... Então, -3 menor ou igual que y menor ou igual que 3. Tá bom? Depois eu tiro foto dessa lousa aqui e mando no grupo, tá? Se tiver muito ruim de enxergar. Gente, alguma dúvida dessa parte? Podemos continuar ou vocês querem perguntar alguma coisa? Não! Sim! De boas, de boas. Então, vamos continuar? Tá? Eu já estava fazendo na outra lousa agora. Deixa eu mudar o esquema aqui agora da... Vocês não têm noção a engenharia que eu fiz aqui para colocar um notebook em cima da cama. Coloquei um banquinho, uma caixa. Tá um perigo. Mas tudo bem. Bom. Ai, ai, ai. Aí. Tá dando para ver? Sim. Sim, né? Tirando uma claridade que tem aqui no meio, né? Que é reflexo do notebook, mas beleza. Olha o que eu coloquei aí, né? Um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, a gente viu na aula de OE hoje sobre triângulo e agora o triângulo apareceu aqui. Aí eu tenho uma tabela das razões trigonométricas, né? 30, 45 e 60 graus, desses ângulos aí que a gente chama de ângulos notáveis. Primeiro, no triângulo retângulo, quando a gente tem um ângulo anotado, né? A gente consegue identificar cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, né? A gente aprendeu isso lá atrás. Então, primeiro, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a gente tem aqui a nossa hipotenusa. Aí, o lado que é oposto ao ângulo anotado, né, seria o cateto oposto. E o outro que sobra, né, que é adjacente ao ângulo anotado, é o cateto adjacente, tá? Então, isso é uma revisãozinha, a gente está relembrando. Isso daí a gente já sabia. Aí, o que mais que a gente sabe, que a gente já aprendeu? Que tem seno, cosseno e tangente, né? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tudo isso são informações que a gente aprendeu no nono, na primeira série, e a gente está relembrando aí, né? Está fuçando aí na nossa memória, porque a gente vai utilizar a partir de agora, tá? Então, precisamos ter isso aí nas nossas mangas para poder usar, certo? Outra coisa que a gente aprendeu, a tabelinha dos ângulos notáveis. Tem música, não tem para isso? Quem que se habilita? Quem que vai cantar? Eu sei. Otávio, você vai cantar então?
Cantar não, né? Eu sei a panelinha. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 3 raiz de 3. Pulou uma partezinha aí no final, coitado do ângulo de 60 graus, hein? Mas depois, peraí que a gente já vê. O que o Otávio fez, ó? Então, ele falou assim, né? Ele cantou, parabéns, hein, Otávio? Gente, aprender com música, né? Sempre dá certo. Então, o Otávio cantou, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí ele já foi lá e pulou na tangente, né? Mas o que a gente não pode esquecer? A raiz vai no 3 e também no 2. Aí na tangente, a tangente é diferente. Eu canto de outro jeito, tá? Então, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então, a musiquinha faz a gente lembrar da tabela dos ângulos notáveis e esses valores aqui, né, do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, a gente vai usar, tá? Mas, mais uma informaçãozinha aqui que a gente precisa anotar. Ó, a Duda tá falando que na outra escola que ela estudava, os meninos fizeram um rap. Quando eu dei aula também na outra escola, né, no Verdão, eu também pedi para eles inventarem uma outra música, né, uma outra forma, num outro estilo também. Eu pedi isso para eles. Mas aí uns ficaram com vergonha e não quiseram fazer, não. Mas é legal, gente, a forma que vocês quiserem. Eu vi que tem até no funk. Eu ouvi na internet, mas eu não lembro, tá? Senão eu cantaria para vocês. Uma informação importante que a gente precisa tirar dessa tabela, tá? Para ficar fácil para aquilo que eu quero fazer com vocês. Tenta transformar essas frações numa representação decimal, tá? Então, o 1 sobre 2, quanto que ele é, né, na forma decimal? Então, não tá pegando essa. Então, 1 sobre 2, quanto que ele é na forma decimal? 0,5. E raiz de 2 sobre 2, quanto que vai ser aproximadamente na forma decimal? A raiz de 2, ela é 1,73. Não, desculpa, a raiz de 3. A raiz de 2 é 1,41. 1,41. Então, 1,41 dividido por 2 vai dar 0, nossa, gente. Peraí. Anotei aqui. 0,7 alguma coisa, tá? Mas a gente vai fazer aqui uma aproximação, vamos colocar 0,7. Beleza? A raiz de 3 sobre 2... Raiz de 3 sobre 2, a raiz de 3, ela é aproximadamente 1,73. Na hora que a gente divide por 2, vai dar 0,86. Então, vamos colocar uma aproximação aqui, 0,9, tá? E a tangente, professora? Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Por enquanto, a gente não vai utilizar. Se quiser colocar aqui quanto dá, pode colocar, ó. Esse daqui vai dar aproximadamente 0,6 e esse daqui 1,7, tá? Pode colocar, mas da tangente, por enquanto, a gente não vai precisar. Querem anotar? Anotem essa informação. Se quiser tirar um print,
tá? No material que tem lá no Classroom, que eu disponibilizei para vocês, já tem lá os slides, tá? O PDF com tudo isso, tá? Acho que só não tem as aproximações, eu acho que eu não coloquei. Mas a tabela, aqui, né, o triângulo retângulo, as razões, seno, cosseno e tangente, já tá tudo lá no arquivo, tá? Então, um tempinho aí para vocês anotarem. Deixa eu apagar essa outra parte aqui para eu continuar. Tô aqui, tá? Já anotaram? Vamos continuar, então? Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Não. Não? Então, vamos lá. Vou voltar aqui o meu banquinho para cá agora, para a gente ver essa outra lousa aqui. Imaginem, tá? Por favor, imaginem que isso daqui é uma circunferência, tá? Eu sei que não parece, mas imagina, finge que é, tá? Finge que tá desenhado bonitinho, tudo certinho, redondinho, como se tivesse feito com um compasso, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Não acabamos de fazer um triângulo retângulo ali, ver o seno, cosseno e tudo mais? Então, vamos pensar que a gente tem uma circunferência e a gente vai trazer o triângulo para cá. E a gente vai começar a analisar tudo que a gente analisa no triângulo, mas num triângulo dentro da circunferência, tá? A gente vai juntar informação. Essa circunferência, para começo de conversa, ela é dividida em 4 partes. Por quê? Porque a gente vai trabalhar agora com trigonometria. E a trigonometria, né, na circunferência, a gente trabalha com uma circunferência dividida em 4 partes. Por quê, né? A circunferência inteira, ela tem quantos graus? 360. 360. Se a gente divide em 4 partes, então cada parte dessa vai ter 90 graus, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa circunferência, vamos supor que eu vou medir um ângulo aqui, uma abertura de ângulo, tá? Então, eu não sei quanto é esse ângulo, por isso que eu coloquei uma letrinha grega ali, né? O alfa, que é essa letra aqui, ó, que parece um A, um peixinho. Então, aqui é um ângulo alfa, eu não sei quanto que é, tá? Mas eu poderia fechar aqui, ó, e fazer um triângulo, tá? Aí, nesse triângulo, o que eu teria de informação, né? Bom, eu tenho o cateto oposto, eu tenho aqui a hipotenusa e eu tenho aqui o cateto adjacente, certo? Se eu quisesse saber, eu quero saber quem é o seno desse ângulo, tá? E eu quero saber também quem é o cosseno desse ângulo. O que a gente viu na lousa que eu escrevi antes dessa? Que o seno, ele é cateto oposto pela hipotenusa.
E o cosseno, ele é cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Eu sei que vocês estão anotando aí, mas isso daqui também vai estar lá no slide, tá? Se vocês quiserem ver depois certinho, não torto assim, vai estar lá no slide. Então, aqui, se eu quiser saber quem é o seno desse ângulo, né? Como que eu faria? Bom, o seno, ele é cateto oposto pela hipotenusa. Mas aqui, ó, né? Eu tenho quanto é essa medida? Eu não tenho. Vamos supor que essa medida seja M, tá? Então, essa medida aqui, ó, vocês não concordam comigo que vai ser a mesma que tá aqui? Que também é M, né? Ó, porque tá na mesma direção, tá bom? Então, aqui, ela mede M. Então, quem que é o cateto oposto aqui, né? Ó, a gente está fazendo uma demonstração, tá bom? Só para vocês entenderem o significado de uma informação nova. Então, quem que vai ser aqui o cateto oposto? É M. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, né? A hipotenusa aqui é o raio, tá? Dessa circunferência. E eu não falei para vocês, mas quando a gente trabalha com a circunferência trigonométrica, o raio, ele vale 1. Então, na hora que a gente substitui aqui, ó, vai ficar M dividido, né? A hipotenusa tá aqui, que é 1. Então, quem que vai ser o seno? O seno, ó, M dividido por 1, o seno vai ser o próprio M. O que significa isso, gente? Que não importa qual ângulo eu tenha aqui, o seno, ele vai ser sempre projetado aqui nesse eixo, tá? Então, o seno, ele sempre vai estar aqui. Agora, vamos ver o que acontece com o cosseno, tá? O cosseno, ele é o cateto adjacente, que é esse cateto que está aqui. Eu não tenho a medida, mas vamos supor que a medida, ela seja N, tá? Então, como ficaria o cosseno, né? O seno não ficou M sobre 1? O cosseno, então, ele vai ser cateto adjacente, que é o N. Deixa eu apagar isso daqui. Ele vai ser cateto adjacente, que é o N. A hipotenusa, né, que eu falei que é o raio, 1. Então, não importa qual seja o ângulo, o cosseno, ele vai ser sempre a projeção aqui nesse eixo horizontal. Professora, por que você está falando tudo isso? Então, o que é para vocês guardarem? Precisa. Então, gente, o que eu queria falar para vocês, né? Precisa guardar tudo isso? Não precisa, porque é uma demonstração, tá? Eu só mostrei para vocês como a gente chega no seno e no cosseno, né? De qualquer ângulo que tiver ali dentro da circunferência. Mas o que eu quero que vocês guardem de verdade? Qual a informação? Que, então, né? O seno, a gente sempre vai olhar na projeção nessa reta vertical. E o cosseno, a gente sempre vai olhar na projeção nessa reta horizontal, tá? Tiraram um print disso que eu vou apagar. Eu vou apagar para a gente guardar. Melhor, eu vou apagar a lousa do lado, porque senão vai que vocês querem ver, né? Então, eu quero que vocês guardem, né? O principal aqui, o que vocês têm que guardar, né? Dentro da circunferência. O que vocês têm que guardar dentro da circunferência? O principal. Que o eixo vertical
sempre vai ser do seno, tá? Enquanto que o eixo horizontal, ele sempre vai ser do cosseno, tá? Então, é isso que vocês têm que guardar. Que o eixo vertical, o que é de pé, sempre é do seno, e o que está deitado sempre vai ser do cosseno. Então, essa demonstração que eu fiz aqui, é para você, tá tudo resumido nisso aqui, ó. Esse é o principal que vocês têm que guardar, que o seno é no eixo vertical e o cosseno é no horizontal. Como que eu vou guardar isso daí para não esquecer? Piadinha, né? Cosseno é quem tá com sono. Quem tá com sono fica como? Deitado. Agora, o seno é sem sono. Quem tá sem sono fica em pé, tá? Então, cosseno deitado, seno em pé. Piadinha, né? Gostaram da piadinha para guardar? Sim? Não? Então, gente, era isso, tá? Que eu queria para hoje. Então, lá no Cleso, o que vocês vão anexar? As anotações que vocês fizeram, tá bom? Da aula, anexa lá. Beleza? Para a próxima aula, então, ainda a gente vai usar compasso. Sim, quem tiver compasso, quem tiver papel quadriculado, vai ser legal para usar, tá? Quem não tiver, não tem problema. A gente vai, né? Ou eu mando depois algum arquivo pronto e vocês imprimem. Mas na próxima aula, a gente vai construir a circunferência com o seno, com o cosseno, com os valores dos arcos, tá? Vai ser uma aula de construção, de mão na massa, beleza? Alguma dúvida ou vamos almoçar?